aos amados irmãos, amigos. Nesta tarde, nós queremos mais uma vez estar deixando um abraço, aos nossos irmãos, nossos amigos, aos nossos irmãos ali no YouTube, aos nossos irmãos, amigos do Facebook. Nós vamos deixar uma palavra nesta tarde que está registrada em Números 13, a partir do 17. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe o seu trabalho. Vamos entrar na mensagem nesta tarde, que Deus fale ao seu coração, que Deus alimente a sua alma, que Deus te encha de graça e de misericórdia nesta tarde, amém? Pai, mais uma vez estamos diante da tua palavra. Pedimos de ti, ó Deus, a graça, o favor, a misericórdia. Abre as cortinas do céu, revela a mim a tua palavra nesta tarde e fala ao nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra nesta tarde. Nos enche de graça, nos enche de poder, nos reveste, ó Pai querido, com as tuas misericórdias. Nos dá graça para sermos a cada dia mais fiéis, tementes e obedientes à tua palavra. Eu quero, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus, abençoar cada vida, cada servo seu, cada filho, aí aqueles que ainda não são filhos. Eu quero profetizar que eles virão a ser filhos, não criaturas, mas serão também filhos por adoção e co-herdeiros com Cristo, no nome de Jesus. Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Números 13, a partir do 17. Enviou-se, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra do deserto de Zim, até Reobe, a entrada de Amate. Agora o 24, versículo 24, a partir do 24. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, é verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes.
e éramos aos próprios olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Números 14, a partir do 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, a terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Glória a Deus. Nós vamos falar nesta tarde acerca de 12 homens que Moisés enviou para espiar a terra de Canaã. Deus fez uma promessa ao seu povo de Israel. Deus tirou Israel do cativeiro na terra do Egito. O povo de Israel vivia cativo na terra do Egito. Viviam em trabalhos forçados. E Deus tira este povo do cativeiro. Deus tira este povo daquele sofrimento. E quando eles estão peregrinando, quando eles estão caminhando, eles passam pelo Mar Vermelho, eles passam pelo deserto. E quando Moisés levanta 12 homens para espiar a terra a qual o Senhor ia dar, quando aqueles homens vão espiar a terra, eles entram naquela terra ali e Moisés dá uma ordem àqueles homens. Ele diz para aqueles espias: você vai ali e você vai ver, vocês irão ali para espiar a terra de Canaã, vocês vão subir ao Neguebe e vocês vão passar pelas montanhas, vocês vão sondar o lugar que Deus nos deu. Vocês vão sondar o lugar que Deus nos entregou. E a palavra do Senhor vai dizer que Moisés falou assim: veja a terra, veja a terra, que tal é e o povo que nela habita. E ele disse: se é forte ou fraco, poucos ou muito. Vocês vão entrar, vocês vão penetrar no meio daquele povo. Vocês vão entrar no meio daquele povo e vocês vão observar a terra que eu vou dar a vocês. Vocês vão observar o povo, que eu vou entregar na mão de vocês, a terra que eu vou dar. Vocês vão observar se o povo que nela habita é um povo forte ou é um povo fraco, se eles são muito ou são poucos. E quando os espias começam a observar, eles veem que os povos são muitos e que os povos são fortes. Talvez eles esperassem encontrar alguma coisa, um povo fraco, mas eles encontraram ali um povo forte. E Moisés ainda disse: olha para mim, se a terra que eles habitam é terra boa ou é má. Se a terra que eles habitam é terra que você possa aproveitar, ou se é uma terra que não tem valor algum. E ele disse para eles: se a casa que eles habitam nessa cidade, se eles habitam em tendas, ou se eles fizeram fortalezas neste lugar.
E até aqui já me faz entender e faz você também entender que o Senhor quer que nós saibamos a que território nós entramos, com quem nós lutamos, que tipo de terra é aquela que Ele vai nos dar. E mesmo que aparentemente aos nossos olhos essa terra seja difícil de conquistar, se Ele disse para você observar, se Ele disse para você andar naquele lugar e ver que tipo de lugar que é, Ele já conhece, mas Ele quer que você veja com os seus próprios olhos. E Ele diz, eles habitam em tendas ou em arraiais. Eles habitam em fortalezas, são fortificadas a casa dos moradores da terra de Canaã, porque é essa terra que Deus falou que vai te dar. É essa terra que você vai ter que lutar. Que isso, irmã? O céu é tomado à força, é lugar de delícia, mas você vai ter que se esforçar para chegar lá. E ele diz também qual é a terra. Eu quero saber qual é a terra, se ela é fértil ou se ela é terra estéril. De que maneira é esta terra de Canaã? Eu quero conhecer a terra que Deus me deu. Eu quero conhecer a terra da promessa. Foi prometido a Moisés que Moisés tiraria o povo de Israel do cativeiro egípcio e traria essa terra que mana leite e mel. Parado ali perto, aquela terra, Moisés manda os espias irem espiar a terra. E ele diz, se nela há matas ou não. É uma terra bem florestada, é uma terra de mata ou não. O que é isso, irmã? Comece a conhecer a terra que Deus te deu. Comece a valorizar a terra que Deus te deu. Você vai ter que lutar para você conquistar, mas se Deus te deu, ela é sua. Aleluia. E ele ainda diz, se lá tem matas ou não. E ele diz, tende ânimo e trazei do fruto da terra. O que é isso? Deus sabia e falou com Moisés que os homens precisariam ter ânimo, porque depois daqui à frente que veremos as notícias que alguns trouxeram, nós entendemos que nós precisamos ter ânimo, mediante as circunstâncias, as coisas que veremos para conquistar essa terra. Não vai ser fácil, você vai ter que ter ânimo, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser corajoso. E ele disse assim, tende ânimo e trazei do fruto da terra. Foram aqueles dias, os dias da primícia da uva. Interessante que a palavra do Senhor fala, vocês vão ter que ter ânimo. Vocês vão ter que ir lá arrancar da terra deles o que é de vocês. Aleluia. E como era a primícia, era o tempo de uva. Eles subiram, espiaram de Zinha-Reobe. E eles subiram pelo Neguebe, que é a terra dos filhos de Anak. Depois eles vieram para a terra de Escol. Aqueles homens começaram a rodar, e quando eles chegaram a Escol, eles tiraram dali romãs, figo, e tiraram ali um cacho de uva, a qual 2 homens, eles carregaram numa vara, num varal, aquele cacho de uva. Que é isso, irmã? A terra era muito boa. A terra é fértil. A terra que o Senhor disse para eles que manaria leite e mel, verdadeiramente é terra muito boa. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, ao cabo de 40 dias, eles voltaram daquela terra. E quando reúne Moisés e Arão para saber com eles o relatório que eles trouxeram da terra, eu quero te dizer por meio desta palavra, 10 daqueles espias, a maioria daqueles espias, disseram para Moisés e para Arão, verdadeiramente a terra mana leite e mel. A terra que você, Moisés, nos enviou para observar, para espiar, a terra que o Senhor nos prometeu, verdadeiramente mana leite e mel. Aleluia. Mas ele começou a desfalecer na fé. Aqueles 10 homens, a maioria, nem sempre a maioria está com a razão.
Tem gente que diz se a maioria está contra é porque a maioria está certa. Não. Nem sempre a maioria tem razão. Aqueles 10 homens disseram: verdadeiramente a terra é boa, ela mana leite e mel, olha o fruto da terra. Precisou 2 homens para carregar um cacho de uva. Mas ele disse: o povo, porém, que nela habita, nesta terra, o povo dessa terra é muito poderoso. O povo dessa terra é muito poderoso. E ele diz: as cidades grandes fortificadas, também ele tinha gigante. Ó Moisés, Arão, vamos desistir. Não tem condições, não é fácil herdar a terra que Deus nos deu. Quando Deus prometeu essa terra, Deus deve que estava pensando alguma outra coisa. Eles desfaleceram na fé, porque olharam para o povo daquela terra, olharam para as cidades fortificadas daquela terra, olharam para as cidades altas, olharam porque o povo era muito, e as armas dele, eles eram poderosos, e muitos ali eram filhos de Anak, eram homens de grande estatura, eram gigantes. Que é isso, irmã? Se você olhar as circunstâncias, você não vai conseguir conquistar essa terra, essa Canaã que Deus nos prometeu. Aqueles homens ficaram com medo. Aqueles homens disseram: ali tem gigante. E eles chegaram até a dizer, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir. Aquele povo é mais forte que nós. Deus nos chama a atenção nesta tarde. Para de colocar aquilo que Deus te deu inferior, e aquilo que nele está lá é mais poderoso do que você. Quem está com você é mais poderoso do que aquele que está lá fora, do que aquele que está no mundo. Aleluia. Eles chegaram a dizer: aqueles homens é povo mais forte que nós somos fracos. Quantos estão dizendo: nós somos fracos, nós não somos ninguém, nós não somos capazes, a luta é maior do que nós, a terra que Deus nos prometeu é impossível de conquistar. Foi aquilo que aqueles 10 espias falavam. E eu creio, Josué e Caleb só ficavam ouvindo aquilo ali. Mas Deus tem sempre um remanescente fiel. Aleluia. E ele diz: a terra pelo qual passamos, a terra é a espiar, a terra que devora os seus moradores. A crueldade naquele lugar é terrível. Aquela terra devora os seus moradores. Imagine nós, se quisermos lutarmos contra ela. E ali nós vimos homens de grande estatura. Qual é o tamanho do seu Deus? Qual é a força do seu Deus? Quem é maior do que o teu Deus? Aleluia. E aqueles 10 homens infamaram toda uma congregação. Aqueles 10 homens infamaram todo o povo. A Bíblia diz, aleluia, que eles disseram que ali tinham gigantes e que éramos aos próprios olhos daqueles gigantes como gafanhotos, e que quando aquele povo olhava para eles, eles se sentiam como gafanhotos, eles se sentiam como vermes, se sentíamos como praga, eles se sentiam como praga. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você olhe a circunstância e se sinta muito pequeno ou nada diante daquela circunstância, há uma palavra: Deus te deu a terra, mas você precisa conquistar a terra, você precisa confiar, você precisa crer que Ele é Senhor e ninguém impede, ninguém frustra os desígnios dos seus planos. E quando eles estão ali infamando, toda a congregação vem contra Moisés e querem até apedrejar Moisés. Disseram para Moisés: não era melhor termos ficado no Egito? Estamos vendo e sofrendo com essas coisas hoje. Muitas pessoas preferem estar no mundo a estar na casa do Senhor, a lutar contra as coisas que estão lá fora, com medo de lutar, porque vem circunstâncias que parecem ser difíceis chegar à terra de Canaã.
mas há uma promessa. Nós temos uma terra, uma Canaã celestial. Nós temos um porto, nós temos um destino. Nós não estamos peregrinando ou remando aqui à toa. Aleluia. E eles queriam até apedrejar e dizendo: por que Deus não nos deixou no Egito? Por que Deus quer agora matar as nossas crianças? Porque agora como nós vamos fazer? Como enfrentar essa situação? Como enfrentar agora que nós nos entregamos, saímos do Egito, estamos aqui, chegamos diante daquilo que Deus nos deu e ainda tem dificuldade. Lá tem Jebuseu, tem Eteu, tem Eveu, tem Amorreu. Deus é maior do que todos esses povos. Aleluia. Deus é maior do que gigante. E o povo de Israel disse assim: nós viemos aqui para ser presa para os nossos inimigos. O teu Deus, ele não te dá por presa aos dentes dos teus adversários. O teu Deus, ele te livra. Aleluia. Eles disseram: vamos levantar um capitão, vamos voltar atrás. O que é isso, irmã? A rebeldia. Tem gente levantando para levantar um povo que está tentando chegar à terra de Canaã para fazê-lo desistir. Junta aquele grupo, aquela panelinha, junta aquela turminha e diz que não vai conseguir, não vai dar certo. É a turma do não. Tudo que o Senhor ordena fazer, que alguém levanta para fazer, só porque tem uma pequena dificuldade, ou ele vai ter que se preparar para poder fazer aquilo, ele quer desistir e ele quer infamar o povo. Não vamos fazer, não vai dar certo, nós não vamos conseguir. Quantas pessoas são do não? Quantas pessoas, tudo que você fala para ela diz que não? Quantos se ajuntam para poder fazer a sua cabeça para você desistir? Quantos que não te dão um bom conselho ou não te levam para um bom caminho, mas te dão um mau conselho e levam para caminhos de contendas e fofoca, levam para caminhos de humilhação, levam para caminhos de rebelião. Eram 10 homens e toda a congregação pensou: se a maioria está dizendo que não tem como entrar em Canaã, não tem jeito. Mas a palavra do Senhor diz que Moisés e Arão, eles caíram sobre o seu rosto na frente da congregação. Aqueles homens ficaram muito tristes com a desconfiança, com a falta de fé de toda a congregação e daqueles espias que foram olhar a terra. Eles olharam a terra, eles viram que a terra era fértil, eles viram que a terra era boa, eles viram que a terra verdadeiramente ela manava leite e mel. Eles viam que a terra era da forma que Deus falou, era grande, era uma terra que tinha sido verdadeiramente a terra da promessa. E eles fizeram isso, eles fizeram o povo perder a credibilidade do Senhor. E Moisés entristeceu. O que é isso? Aquele que está à frente sabe que Deus disse que vai te dar. Quando chega uma turma que fala não vai dar certo, tudo que você faz para crescer, para aumentar e para a confiança daquele povo que serve ao Senhor, chega alguém e diz não vai dar certo. Quantos projetos para a casa do Senhor que alguém disse não vai dar certo. Mas entenda algo, você não vai chegar ao céu, a Canaã celestial, sem lutar. Você vai ter que vencer gigante, você vai ter que vencer esses homens de grande estatura, você vai ter que vencer homens fortes. Vai vir contra você Eteu, Jebuseu, Girgazeu, Eveu, vai vir muitos contra vocês, amorreus, vai vir filisteu, e você vai vencer, porque quem está com você é maior do que aqueles que estão com ele. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, você pode conferir no livro de Moisés, Números. Agora nós estamos em Números capítulo 14. Nós vamos ler agora o 7, que diz os 6 e o 7. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, os dois dos 12,
rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Aleluia. E há uma palavra aqui que eu quero chamar a minha e a tua atenção. Olha, quando eu meditava nesta palavra para trazer a tua vida nesta tarde, coloquei esta palavra no meu coração, e Deus, assim, é uma palavra profética para o teu coração. Deus fala para você assim: se o Senhor se agradar de nós, levanta Caleb, levanta Josué, no meio ali de um povo chorando, no meio de um povo com medo, no meio de 10 homens que infamaram um povo. Eu quero te falar que uma pessoa incrédula, uma pessoa descrente, uma pessoa medrosa, ela pode infamar um povo. Um tomate podre, uma maçã podre, pode apodrecer muitos, se ele não estiver confiando no Senhor. Quando Caleb e Josué disse assim: se o Senhor se agradar de nós, se Deus agradar da tua vida, se Deus agradar da minha vida, se Deus agradar do nosso coração, se Deus agradar do nosso pensamento, se Deus agradar do nosso comportamento, se Deus agradar das nossas palavras, se Deus agradar da nossa vida, aleluia, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Se Deus se agradar dos meus feitos e do teu, Ele vai nos fazer entrar nessa terra que nos prometeu. Não importa qual seja o tamanho do gigante, não importa qual seja a fortaleza edificada lá, não importa se o povo é muito, se é pouco, se ele é forte ou é fraco. E aquele povo sabia que o povo que habitava ali em Canaã era povo forte, sabia que era povo grande, sabia que as cidades eram fortificadas. Mas Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, quem é o povo grande? Quem é a cidade fortificada? Quem é os gigantes daquele lugar? Maior é o teu Deus, aleluia. Maior é o teu Deus do que a tua luta. E ele ainda disse: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Com esta palavra que vocês falam, poderia ter ficado no Egito. Vocês provocam a ira do Senhor. Não seja rebelde ao Senhor. Não seja contra aquilo que o Senhor nos deu. Tem gente levantando contra a obra e o lugar que Deus nos deu. Não seja contra aquilo que Ele te deu. Não vai ser fácil chegar. Não vai ser fácil conquistar o céu. Não vai ser fácil usar a coroa da vida. Mas há uma palavra: se preciso for, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória a Deus. Ele diz: não seja rebelde. Se o Senhor falou que vai te dar, para de rebeldia. Para de colocar o povo contra as coisas do Senhor. Para de colocar o povo contra o pastor. Para de infamar o círculo de oração. Para de infamar aqueles que são novos convertidos e quer seguir. Quantos têm sido pedra de tropeço infamando? Se você não crê, se você não quer, se você não tem compromisso, você não rebelia contra o homem, mas sim contra o Senhor. Eles não estavam rebeliando ali contra Moisés e Arão, mas rebeliavam contra o Senhor. E ele diz ainda: e não temais o povo desta terra. Há uma palavra também, mais uma vez, profética sobre a tua vida. E não temais o povo desta terra. Não tenha medo de tudo que está acontecendo nesta terra, porque Deus deu ela aos seus. Deus deu ela ao seu povo eleito. E ele continua dizendo: como pão os podemos devorar. Quando aqueles 10 homens que estavam com Josué e Caleb, eram 12 homens, Josué e Caleb faziam parte destes homens que foram relatar a terra de Canaã a Moisés e Arão. Quando esses homens
falam para eles: nós somos gafanhotos aos olhos daquele povo. Cuidado, porque eles olham para nós, nós somos como nada, como um verme. Aí vem Josué e Caleb. Deus fala na boca dele aquele povo: como pão nós podemos devorá-lo. Que é isso, irmã? Quando você confia no Senhor, você vê que aquilo que está na sua frente, aquela circunstância, não é nada. Ele diz: olha só, se Deus agradar de nós, se nós não formos rebeldes, se nós não temais, não vos espanteis. Ele diz assim: como pão, nós podemos devorar eles. Aleluia! Como pão, nós podemos devorar eles. Aleluia! Aquilo que te põe medo, você vai tragar. Aquilo que você põe medo, você vai devorar. Aleluia! Porque quando Moisés foi chamado para ser o libertador de Israel. Quando Moisés foi chamado para interceder pelo povo de Israel. E aquele povo, desde que saíram do Egito, que eles viram as maravilhas que aconteceram no Egito, que eles viram a força do poder do seu Deus no Egito. Quando eles chegassem perto daquela terra, eles tinham que entender: o Deus que enviou aquelas pragas ao Egito, que a cada um dos deuses daquela praga não pôde desfazer, não pôde acabar com as pragas que Deus mandou ali. Eles viram como Deus os tirou com um braço de ferro e mão forte. Eles viram como a terra, o mar vermelho abriu. Quando eles chegassem diante desses homens gigantes, quando eles chegassem diante dessa cidade fortificada, eles tinham que lembrar daquele Deus, daquilo que Deus fez por eles. Que é isso, irmã? Quando o momento ficar mais difícil, lembra daquilo que te traz esperança. Lembra daquilo que te dá esperança. Lembra daquilo que Deus fez por você. Lembra das maravilhas que Deus operou ao teu favor. E quando ele diz: eia, subamos a essa terra, nós vamos subir, tem de ânimo, vamos subir essa terra, porque foi Deus quem nos deu. Quando Caleb fez calar o povo, ele diz: vamos subir, vamos possuir a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Se Deus te deu a terra, Deus também te deu estratégias e te deu maneiras de você vencer, de você chegar. Muitos estão infamando o povo, muitos até estão parando, muitos até estão desistindo, muitos até preferiam estar no Egito comendo cebola e pepino, a estar numa terra para alimentar com leite e mel. Mas o Senhor nos fala nesta tarde que quando ele manda ali, Moisés manda aqueles homens ver qual terra era. Era para o povo saber que a terra que Deus deu é terra que mana leite e mel. Era para o povo saber que a terra que Deus deu era verdadeiramente muitíssimo boa. Deus disse assim: eu dei para vocês, pode observar o que eu dei. E quando eles observam, muitos têm medo, porque vai precisar lutar. É bom chegar e pegar e ganhar tudo de mão beijada, né? Seria tão fácil ter tudo da maneira que a gente quer, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, sem precisar lutar, não é verdade? Seria bom você chegar assim, só pegar um trabalho e trabalhar sem precisar estudar, aprender aquilo. Seria bom você ter um casamento que era assim, sonho de princesa, coisa de televisão, conto de fadas, sem você precisar orar, sem você precisar buscar, né? Seria tão bom que naquele dia, que quando o Senhor te recolher da terra, ou quando for o arrebatamento da igreja, a gente chegasse no céu sem precisar fazer nada, viver a vida aqui de qualquer maneira, sem temer a nada, não seria bom? Mas não é assim. Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos que Ele tem o melhor dessa terra para nós, mas nós precisamos entender que nós temos opositores. Existe o bem e o mal.
Existe o forte e o fraco. Quem é o forte? O forte é aquele que está com o Senhor. Ainda que aquele lá fora pareça mais forte, mas ele sim é o fraco. Você precisa lutar para conquistar essa terra que Deus nos deu. Quando ele diz que a terra é boa, quando ele diz que o fruto é bom, que a terra é fértil e que a terra mana leite e mel, Deus tem coisa boa para você. Deus tem uma palavra nesta tarde para você. Não temais, não se assuste com tudo que nós estamos vendo. Não tenha medo, não queira parar. Não infame ninguém a desistir. Não infame ninguém contra aquilo que é projeto de Deus. Aquilo que é projeto de Deus, ore. Quantas que a gente tem visto hoje que às vezes se rebelam num louvor, se rebelam numa palavra, não ouvem mais a palavra. Isso aí não se rebela contra o homem, mas sim contra o Senhor. Mas eu quero também dizer para você que não conhece o Senhor, que ainda não participa, ou que não veio, ou talvez alguém infamou tanto a terra, alguém disse que não tinha como chegar lá, ou que essa terra nem existia, e que você não quis caminhar, você não quer parar, você não quer prosseguir, desculpa. Deixa eu te dizer uma coisa, essa terra vai ser difícil sim chegar. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a terra que Deus nos deu e lutar por ela, porque o Senhor veio aqui e pagou o nosso preço. Não foi fácil o Senhor permear, o Senhor passou aqui todo o seu ministério, por nosso amor, por nossa causa, não foi fácil, e para que nós também, como a palavra dele diz, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, né? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você servir e seguir ao Senhor, entenda algo, você vai encontrar opositores. A Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. A terra e toda a sua plenitude é do Senhor. Mas nós sabemos que o espírito maligno, o nosso adversário, Satanás, ele vive ao derredor, tentando, buscando a quem ele possa tragar. Ele é o seu opositor. Quando muitas pessoas olham para ele, olham para o poder dele, que não é o poder de Deus, e ficam com medo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, poderoso é o Senhor. O nosso adversário não pode contra o nosso Deus. E ele vai se opor quando você quiser entrar, quando você quiser participar desse povo escolhido. Mas eu quero te fazer um convite. Aliste-se no exército de Cristo. Aliste-se junto, como se, vamos colocar no tempo, se fosse Josué e Caleb. Fique do lado daqueles que diz, vamos subir, vamos tomar essa terra. Com o Senhor nós prevaleceremos. Não desmaie na sua fé, não desfaleça no teu amor, não perca a tua esperança. Verdadeiramente mana leite e mel. O céu existe, o céu é verdade. Jesus, Deus é real, e nós vamos encontrar Ele naquele dia, no grande e glorioso dia do Senhor. Mas você precisa entender que não é porque você vai morar com o Senhor, você tem um compromisso com Ele, que você está imune de lutas, que você está imune de dificuldades, ou que você não precisa lutar. Nós estamos em guerra, nós estamos peregrinando nesta terra, para nós alcançarmos esta terra que mana leite e mel. E nós estamos aqui para, junto com você, guerrear por esta terra. Ainda que você veja dificuldades, Deus te diz nesta tarde, aleluia, para você não ter medo. Ele diz assim, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos, aleluia, glória a Deus, prevaleceremos contra ela. A terra de Canaã está pronta, a terra de Canaã é para nós. O preço que foi pago foi para que um dia nós tivéssemos descanso. Aqui não é lugar de descanso, aqui não é lugar de você parar, aqui não é lugar de você abaixar a bandeira.
Não queira voltar para o Egito. Não queira voltar a ser escravo. Não queira voltar a ser governado por Faraó e viver no controle remoto para lá e para cá. Deus nos chama ao livre-arbítrio, Deus nos chama a sermos livres. Se conhecerdes a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade, você não vai temer as dificuldades e as adversidades à sua frente. Você vai ver que você é maior que ela. Você vai ver que você pode transpor ela e entrar na terra que mana leite e mel, na terra que Deus te prometeu. Guarda esta palavra no seu coração. Não é porque a maioria que falou com você que não vai dar certo, que a maioria está com a razão. Aqueles 2 homens fizeram aquele povo entender que se Deus falou, se Deus prometeu, se Deus estava com ele, Deus o faria entrar. Se o Senhor se agradar de você, se o Senhor se agradar de mim, e se você que não serve ao Senhor deixar o mau caminho, você confessar os seus pecados e você os deixar, você alcança misericórdia e terá também direito a esta terra prometida, que mana leite e mel. Eu te convido a fazer uma aliança com o Senhor, a fazer um concerto com o Senhor, para que você possa tomar dessa terra fértil, dessa terra muitíssimo boa, que é preparada para nós. Amém? Que Deus muito te abençoe. Eu quero orar pela tua vida. Não é fácil. Encontraremos filhos de Anak, encontraremos gigantes, encontraremos fortaleza. A gente vai esbarrar em muita coisa que a gente vai achar que não vai conseguir passar. Mas no nome de Jesus Cristo de Nazaré, no nome do Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nós vamos alcançar, nós vamos chegar, porque fiel é aquele que nos prometeu. E ele diz: não temais, não sejais rebeldes, e prossegui avante. Seja firme e constante na fé e na perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Pai, nós te adoramos, Senhor, por mais uma vez saciarmos o nosso espírito com a tua palavra. Palavra essa que nos fortalece, nos edifica, nos renova. Senhor, verdadeiramente não está fácil. Quantos gigantes que nós temos que vencer. Quantas fortalezas, Senhor, que vem diante de nós que parece que nós não vamos transpor. Mas, Pai, que a tua mão misericordiosa, que a tua graça infinita, que o Senhor possa nos encher até transbordar do teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos renovar, nos revestir, nos dar discernimento, a voz de muitos que vêm tentar nos fazer parar na caminhada. Quantos dizem que seremos derrotados ou que seremos devorados como gafanhoto? Mas o Senhor disse nesta tarde a nós, Senhor, que como pão nós devoraremos todos esses males, todos esses levantes, todas essas fortalezas, todos esses inimigos contra nós. Ó Deus, toma todos que participam conosco deste trabalho nas tuas mãos. O lar de cada um, a família, e de todos quantos ainda verão este trabalho. Meu Deus, entra com provisão do céu. Senhor, entra, Senhor, nos governos, Senhor, desta terra. Entra nas lideranças eclesiásticas. Entra nas famílias, entra nos enfermos, nos enlutados, nos hospitais. Entra, Pai, nos vilarejos, nas ruas. Ó Deus, nas matas. Meu Deus, entra, Pai, salvando, libertando, curando, transformando homens. Porque a terra que tem preparada para nós é muitíssimo boa. E queremos, Pai, que todos participem desta terra, que é para todo homem, Senhor. Aquele que crê, aquele a qual o Senhor se agradar, estará nesta terra. Senhor, agrade de nós. Fica conosco, Pai. Agrade da nossa casa, agrade da nossa família. Agrade, Senhor, desta nação. Se o Senhor
libertar esta nação, verdadeiramente seremos livres. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos, suplicamos, entregamos ao Senhor. E traz, Senhor, novamente a esperança. Traz novamente o ânimo à tua igreja. Fortalece aqueles que estão fracos. Anima os que estão desanimados. Tira a angústia dos corações. E lança toda a depressão por terra. Toda a ansiedade por terra. Toda a dor da alma, dor no corpo da terra. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Te louvamos e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite abençoada na presença dEle. Que Deus continue falando com você à noite, se você for ao templo, à casa dEle. Hoje nós teremos o culto do ciclo de oração na nossa congregação. Que Deus abençoe sua semana, abençoe sua casa. Que Deus não te deixe parar em momento algum. Que você sempre esteja orando, jejuando, consagrando, lendo a palavra, alimentando dele. Se alguém disser para você, desista. Você diz para ele, eia, há uma promessa, subamos e possuamos essa terra. Se o Senhor se agradar de ti, nós chegaremos lá. Se o Senhor se agradar de nós, nós chegaremos lá. Amém? Deus abençoe a igreja, no nome de Jesus. Deixa eu só cantar um corinho antes de terminar, amém? Vamos, louva comigo aí. Você conhece esse corinho? Louva comigo e logo após nós findaremos essa mensagem, amém? Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a ti, eu sei. Vitória a Deus dará a ti, eu sei. Se andares em plena luz, confiares só em Jesus, vitória a Deus dará a ti, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se andarmos em plena luz, confiarmos só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Não desista. Nenhum gigante pode vencer o teu Deus. Nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma seta, nenhuma artimanha pode vencer o meu e o teu Deus. Amém? Deus muito te abençoe. Um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs aí que participam conosco, tá? Irmã Elza, irmã Lindalva, irmã Marilza, a irmã Carla, todos os irmãos, né? Irmão pastor Arilson, todos os pastores, missionários, obreiros, todos os grupos de oração, ciclos de oração. Deus abençoe vocês poderosamente. A luta não é fácil, a guerra está travada, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor.